Não, dá para ser. Vocês almoçaram? Ou não deu tempo? Não deu tempo, não foi? 4 dias de Hack and Play. E a gente tem uma programação estratégica, às vezes não tanto, nesse horário aí do almoço, que o objetivo é justamente conseguir trazer as pessoas que às vezes só tem ali o horário do almoço para poder participar de um evento, para poder interagir aqui com o Hack and Play. Mas a gente também sabe, né, que essas questões logísticas. A gente está aqui no nosso 4º dia de festival, acabamos de finalizar um painel, foi super rico, super interessante. E aí, dando continuidade à programação, queria saber se quem daqui esteve desde o início do festival, quem daqui já viu programação na quarta-feira, já viu alguma programação na quinta, ou quem está aqui pela primeira vez hoje, assim, tipo, o primeiro dia que eu estou vindo é hoje aqui no sábado. Ótimo. Gente, são mais de 700 atividades, palestras, mentorias, workshops, muita coisa acontecendo simultaneamente nos mais de 30 prédios que a gente tem aqui para o Hack and Play. Então, de manhã e à tarde são eventos, né, de conteúdo, mentorias, palestras, uma programação super bacana. E à noite a gente tem a atração musical, né? Então, ontem teve show de Mundo Livre, teve show de Otto. Hoje a gente tem, imitando um pouquinho aí o próprio carnaval, o nosso Arrastão do Frevo, várias agremiações de carnaval vão se apresentar no final do dia aqui. Então, vai ser ótimo. Aproveitar também para vocês para divulgar a nossa lojinha do Hack and Play. Ela fica ali no início da Rio Branco. E aí tem, acho que vocês já devem ter visto, né, uma camisa super estilosa, com as marcas do Hack and Play. Tem outra com a identidade do Chico. Deixa eu ver, essa aqui eu sou muito fã dessa arte aqui. Camisa belíssima, tem tanto ele na frente quanto ele na parte das costas. E aí, bom, Hack and Play, nosso 4º dia de festival. Este que eu acho que eu já posso dizer desde ontem, estava checando com a produção o número de pessoas inscritas. Estamos bem pertinho aí de 40 mil pessoas. E aí, então, acho que já dá para afirmar com tranquilidade, com segurança, que este é o maior festival de tecnologia, cidades inteligentes, economia criativa do país. E aí, bom, para falar com vocês nessa tarde... Oi, Maria Gadu, tudo bom? Olá! Olha aí, gente. Um sábado normal. Você vem para um evento, Maria Gadu passa, a equipe passa. Um evento super normal, um sábado comum, um sábado qualquer. Bom, para falar, né, nesse painel aqui, a gente tem várias trilhas, e nessa trilha para falar sobre pessoas, juventude, com a temática de possibilidades para a juventude, como viver da economia criativa. Eu gostaria de chamar aqui ao palco Rafael Kalou, é assim que pronuncia? Que é diretor de representação aqui, para fazer um bate-papo, né, sobre como transformar o seu talento em renda e crescimento profissional por meio de exemplo de jovens que trilharam esse caminho. E aí, Rafael, bem-vindo aqui ao Hack and Play, ao palco. Você fica à vontade para também chamar as outras pessoas. Acho que tem gente subindo ainda em relação aqui à nossa plateia, porque é realmente essa logística de entrar por cima, elevador, todo mundo leva um tempinho. Vocês viram, Maria Gadu passou aqui agora há pouco, mas é isso. Rafael, bem-vindo mais uma vez, fica à vontade, a casa é sua. Obrigado, obrigado. Mas como eu sou recifense, eu posso fazer a piada, né? Não fica de mau gosto, porque quando ela já começou a falar que esse era o maior festival do Brasil, aí eu lembrei das 3 condicionantes de um bom recifense, um bom pernambucano, que é ser o primeiro, o maior ou o melhor, né? Então, acho que a gente está bem enquadrado aí. Queria aqui fazer um agradecimento ao festival, tem sido muito bacana, tenho acompanhado algumas das mesas. E a gente traz aqui uma fala, uma contribuição, na verdade, com a intenção de ser também um bate-papo, algo bem informal, que permita, enfim, perguntas e contribuições de todos. Meu nome é Rafael Kalou, eu sou o diretor da OEI, da Organização dos Estados Ibero-Americanos. A gente tem uma série de atividades dentro da cultura, da economia criativa, da educação e da ciência, que são nossas 3 áreas principais de atuação, e a gente chama aqui 3 pessoas que também têm diversas atividades e que representam instituições que têm uma contribuição muito importante para a cultura e para a economia criativa, e a intenção é um pouco falar dessas atividades, né, dentro também do empreendedorismo, das periferias, das juventudes,
como é que essas instituições, em alguma medida, qual a percepção que essas pessoas que estão na lida, né, dentro de atividades orientadas para projetos e, às vezes, também articulados com políticas públicas, com o que é que tem sido realizado e de que maneira a gente entende que a cultura e que a economia criativa podem ser contundentes, assim, ferramentas de inclusão produtiva e social, cada vez mais orientadas também em benefício da geração de oportunidade de trabalho e de renda para o Brasil. Para isso, eu queria aqui fazer o convite para a Rosana Fernandes, que é a diretora executiva do Instituto Gueto, aqui, que ela possa participar conosco. Muito obrigado, Rosana. Deca Farruco, ela é gerente de produção, por favor, Deca, me corrija, da Fundação Roberto Marinho, que também está aqui conosco hoje, e Luciana Félix, que dirige o Passo do Frevo aqui em Recife e que também nos acompanha nesse bate-papo. Então, pessoal, queria aqui fazer uma contextualização breve. A gente tem um panorama, né, de quase 50 milhões de jovens no Brasil. Uma parte significativa deles não estuda e nem trabalha, aproximadamente 27 milhões, o que é um dado alarmante. A gente tem um país que já enfrentava muitas dificuldades e que, diante da pandemia, viu boa parte dessas dificuldades cada vez mais potencializadas, essas desigualdades, né, essas dificuldades cada vez mais potencializadas geram novos e mais complexos desafios. A cultura, a gente entende que é uma ferramenta importante. Um estudo da própria UEI com a CEPAL, no ano passado, relata que aproximadamente 2 a 4% do PIB dos países que integram nessa região ibero-americana, congregando aí a América Latina, além de Portugal e Espanha, tem o seu PIB vinculado à cultura e economia criativa, portanto, é uma área extremamente importante e produtiva para o Brasil. Às vezes a gente fala de incentivos de todas as ordens, né, quando a gente vai falar, por exemplo, da indústria metalmecânica, mas o que se tem de geração de emprego formal no Brasil, aproximadamente 925 mil, dados agora do final do ano passado, vinculados à economia criativa. Isso representa quase 70% da indústria metalmecânica no Brasil. Isso só de trabalhos formais, né? Sem contar também os trabalhos informais. A precarização do trabalho é uma realidade, então a gente tem muitas pessoas que trabalham na área sem a formalização por meio de carteira assinada, mas se a gente for só para o dado do CAGED, o dado das pessoas que estão vinculadas a esse setor produtivo, a gente tem aí uma ideia importante da contribuição que esse setor tem do ponto de vista também produtivo. Então, nada mais importante do que pensar e orientar esforços para que as pessoas cada vez mais também possam usufruir, né, digamos assim, das oportunidades que estão associadas à cultura e à economia criativa. Mas, bem, antes de começar a entrar aqui de maneira mais detalhada no tema, eu queria convidar a Deca Farruco para fazer uma contextualização, Deca, que é a economia criativa, um pouco para a gente meio que dar uma fala introdutória, assim, se é que você me permite. Claro. Bom dia. Não sei se é bom dia, boa tarde, que a gente está no meio assim do dia, né? Aquela hora da fome, do almoço, né? Enfim, bom dia a todas e a todos. Obrigada, Calu. É um prazer dividir aqui esse espaço com vocês, para a gente bater esse papo aí sobre economia criativa. Acho que o Calu faz uma boa provocação da gente refletir o que é a tal economia criativa, né? Porque acho que fica esse nome, economia já dá aquele susto que a gente já faz. E aí o criativa também a gente acaba restringindo um pouco, achando que a economia criativa é só feita de criativos, né? E a economia criativa é um setor, né, que traz aí muito bastidor aí também, né? Então, só aqui a gente tem um monte de profissional de economia criativa ali, ó. Tem um cameraman ali, tem um videomaker aqui, tem a produção de evento,
tem a tradutora de Libras, ela também faz parte da economia criativa, né? Ela está trabalhando para um evento. Então, a gente precisa pensar que a economia criativa ela está para além, né, de eu ser o artista, de eu ser o criativo que estou ali na frente do palco. É claro que eles movimentam, né, essa indústria, eles movimentam esse fazer, mas a gente tem muita coisa por trás disso. E, enfim, tecnologia faz parte da economia criativa, né, toda a parte cultural, né, que a gente está acostumado aí a consumir, né, na verdade, por trás da nossa fruição tem muita produção, né, tem muita coisa sendo feita, tem muito profissional envolvido, né. Então, a economia criativa, como o Calu falou, ela tem muitas possibilidades de atuação e é uma potência, né, quando a gente enxerga que ela é tão abrangente, que ela é tão diversa, né? Eu acho que talvez seja um dos setores mais democráticos que a gente pode pensar, né? Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Dessa democracia, né? Dessa possibilidade, né? de democracia dentro de um setor de cultura, né? Então, a economia criativa nada mais é do que essa economia que gira em torno da cultura, do que a gente chama de cultura, né? E ela está aí desde, né, do carregador do evento, do pessoal da alimentação, do transporte, da logística, tudo isso faz parte dessa movimentação da economia criativa, né? Então, é por aí que a gente vai bater esse papo. Obrigado, Deca. E aí, também, pegando carona no teu comentário, eu queria também trazer aqui a Rosana para contribuir. Rosana, também nessa dinâmica que a gente tem repetido muito, né, de retomada pós-pandemia, se é que a gente já está na pós-pandemia, não sei se é a interpretação mais correta. Como tu entendes dentro desse cenário das desigualdades que estavam postas antes, daquelas que estão postas hoje, e dessa desigualdade que às vezes mascara a desigualdade entre os desiguais, né? Como tem sido um pouco o teu trabalho dentro do Instituto Goethe, também do fomento ao empreendedorismo, e como é que tu entendes que a cultura e que a economia criativa podem ser aliadas, né, tendo em vista aí a questão do empreendedorismo e dessa dinâmica das juventudes também? Maravilha. Boa tarde a todos, todas e todos. É um prazer estar aqui, né? Falar sobre empreendedorismo, juventude, economia criativa, cultura, né? Para mim é uma grande paixão. E aí, trazendo esse paralelo, como a Deca, né, trouxe aqui, complementando a fala dela, mais do que pensar, né, a economia tem esse aspecto social da troca de saberes, da democratização dessa troca, né? E também não é só o lado social, que para mim por mim já valeria muita coisa, mas além do lado social é ótimo para a sociedade também economicamente, financeiramente, porque quando a gente vai fazer um paralelo aí mundialmente são mais de 144 milhões de profissionais conectados, e como ela bem trouxe, é muito mais do que aquele artista, aquela figura pública que está ali à frente. Existem muitas outras funções, muitas outras atividades dentro da área de comunicação. Eu também sou profissional de comunicação, minha primeira formação acadêmica é na área de comunicação, na área de marketing também. Então, dentro desse setor também existem muitas oportunidades, quando a gente fala de cultura, arte, dança, enfim, são inúmeras. Por isso, a questão da democratização, porque todo mundo pode contribuir, e essa contribuição ela pode gerar empoderamento também financeiro, né? Os dados aí recentes divulgados por um mapeamento feito pela Firjan falam que, se a economia criativa fosse considerada um país, né, ela teria um dos maiores PIBs do mundo, o quarto PIB do mundo. Então, é muito recurso, é muita receita, é muita coisa. E, quando a gente fala de geração de receita, a gente fala também de empoderamento econômico que pode gerar transformação social. E essa transformação social ela pode promover a equidade, que é um objetivo que a gente precisa perseguir, né? Eu estou como diretora executiva no Instituto Goethe, que é um instituto que é uma ONG que trabalha em prol da equidade racial. Eu também sou empreendedora. Está funcionando? Tá. Eu também sou empreendedora social, eu tenho um projeto chamado Empreendedoria, onde eu faço formações e ensino para afroempreendedoras com relação ao empreendedorismo, para poder fomentar isso. E existem dos mais diversos setores, inclusive da economia criativa também, né? Então, quando a gente pensa e conecta essa chave, né, do empreendedorismo com essa possibilidade das pessoas trazerem inovação a partir dos seus saberes, reconhecendo essa multiplicidade dos saberes, a gente transforma
a forma como a sociedade se entende, se percebe, os saberes que ela pode contribuir, e também gera renda, empoderamento financeiro, mobilidade social, que ajuda no acesso a oportunidades, né? Então, como você bem trouxe, o cameraman, né, as pessoas que trabalham ali nos bastidores, essas pessoas, quando estão envolvidas, quanto mais a gente fomenta e estimula isso, mais a gente ajuda não somente essa pessoa, mas a família, a comunidade, o bairro onde ela mora, todas as pessoas que estão ali envolvidas. Então, é muito importante esse momento, esse festival como um todo, e todas as ações que fomentam. A gente, no Instituto, tem vários projetos que a gente trabalha, falando aqui do Museu do Passo do Frevo, a gente tem uma parceria com o Museu do Amanhã, lá também, onde a gente está fazendo formações com jovens para poder expandir as possibilidades de visão de mundo, e a gente tem uma troca com eles que é incrível. Surgem ideias ali que, se forem um pouquinho estimuladas, se abrirem as portas ali para oportunidades, a gente consegue construir coisas ainda mais incríveis. Então, fomentar o empreendedorismo, essa visão, as competências empreendedoras para desenvolver essas ideias que podem, né, agregar na economia criativa, é um grande potencial para a gente conseguir construir coisas incríveis. Inovação, tecnologia, enfim, tudo se conecta, tudo se complementa e tem um potencial de transformação social, de democratização de acessos e oportunidades surreal. Então, acho que a gente tem que não só falar sobre, mas criar políticas, ações, dar apoio cada vez mais para que essa repercussão ela atinja a sociedade de uma forma cada vez mais ampla. Adorei tua fala, e você começou também, Rosana, falando da importância da democratização também, né? Quando a gente vai falar de cultura e de oportunidade de como viver da cultura, da economia criativa, a gente tem vários degraus de certa desigualdade também nessa parte da democratização do próprio acesso, né? A gente não consegue fazer com que as pessoas defendam aquilo que, em alguma medida, elas desconhecem ou se veem assim, lateralizadas, né, apartadas. Então, quando a gente vai para a área de museus, assim, você está falando aqui do Passo do Frevo, do Museu do Amanhã, uma parcela ainda muito pequena da sociedade, especialmente se a gente faz o recorte da juventude, já foi a um museu no Brasil. Se a gente vai para os recortes sobre quem já frequentou uma sala de cinema, isso também tem uma fatia ainda também bastante reduzida. Isso tem muito a ver também com a formação de audiência, né? Então, como é que você vai conseguir gerar um ambiente que seja produtivo e promissor se as pessoas que estão ali e que teriam interesse, entre aspas, né, de consumir aquilo, não se veem como partes integrantes, né, desse processo? E aí, sobre essa ideia também de poder pensar como é que a gente defende e como é que a gente cada vez mais faz com que as pessoas valorizem, né, também todo o nosso patrimônio histórico, imaterial, né? Eu queria também aqui te provocar, Luciana, como é que você entende aí que essa salvaguarda aí da memória do nosso patrimônio material e imaterial contribui para a valorização da cultura, principalmente também nessa perspectiva do acesso e da democratização desse patrimônio cultural, né? Perfeito, Calu. Obrigada pelo convite. Uma honra, como gestora do Passo do Frevo, fazer parte desse momento, esse festival incrível. Dividir a mesa aqui com o Deca e com Rosana. Prazer, Rosana. Deca, eu já troquei várias ideias aqui, várias figurinhas. O Hack Play está incrível, né? Para quem é do Hack Play aqui, parabéns. Festival que está movimentando. Ontem eu estava chegando para trabalhar aqui no Passo, aquela sensação de, caramba, é o carnaval, né? A ilha estava muito movimentada, carro, palco, gente, uma alegria enorme depois dessa... Ainda está, né, na pandemia, mas depois de vários lockdowns e você ficar em casa e deixar de trabalhar e deixar de usufruir da vida, enfim, né? Impedimento, né? Então, muito bacana o Hack and Play. E bacana ele está acontecendo agora também em novembro, porque daqui a pouco chega, talvez, a nossa maior possibilidade de fazer renda, de fazer dinheiro e de gerar movimentar a empregabilidade aqui no Recife, em Olinda, em Pernambuco, fazendo um dos maiores carnavais do Brasil. E aí eu venho para o Frevo, né? Eu sou Luciana, sou diretora do Passo do Frevo, esse centro de referência de patrimônio da humanidade, que é o Frevo, e que esse ano comemora 10 anos do título recebido pela Unesco. A gente está aqui do outro lado do Cais do Sertão, na Praça do Arsenal. E esse desafio, Calu,
de você estar no museu, muito com a frequência bacana. A gente vai conquistar um número agora histórico de quase 100 mil visitantes no ano, um desafio para quem vem de uma pandemia, mas é um número que é grande, mas, ao mesmo tempo, não se basta, né? Não satisfaz, diante dessa desigualdade que você chamou a atenção, Rosana e Deca, para os números do que é a economia criativa, né? O que é essa economia criativa? Então, você conquistar público, você vender ideias, você trazer as pessoas, principalmente aquelas que não têm muito acesso ou não têm muito hábito de frequentar um museu. E, nesse aspecto aí, as atividades extramuro contam bastante, né? Você perseguir para além do muro do Paço do Frevo, para além aqui da ilha, para além da Praça do Arsenal. E, nesse aspecto aí, essa parceria da gente foi bem bacana, né? Só para contar aqui para vocês um pouquinho. O ano passado, nós dois aqui, e mais a comunidade do Recife inteira, construímos um projeto muito interessante que se chamou Paço Criativo. Formamos mais de 2.500 jovens nas periferias do Recife, acho que foram quase 28 comunidades visitadas, e esses jovens, todos, minha gente, formados na área do empreendedorismo da cultura, né? Na área da economia criativa e, mais especificamente, nessa cadeia produtiva do frevo. Então, como é que a gente encanta esses corações de crianças, jovens entre 16 e 29 anos, crianças não, jovens entre 16 e 29 anos, e desperta esse talento, né? E mais que despertar, bacana, formou, falou, acendeu aquele gatilho ali da oportunidade, e depois como é que a gente traz esses jovens para o mercado de trabalho, né? Então, esse festival, por exemplo, aqui é uma excelente oportunidade de empregabilidade. Eu sei que a Fundação Roberto Marinho está empregando vários, né? Formou e está junto com o Coliga, trazendo vários jovens para esse terreno já da empregabilidade, materializando. Aprendi, tenho um sonho, sou um músico, tem um músico aqui maravilhoso, Márcia, que você trabalhou ontem até tarde, viu, Márcio? Obrigado por sua presença aqui. E viver da arte, né? Viver disso, viver como é que a gente transforma tudo isso num âmbito de renda, como é que eu gero, como é que eu... Então, o passo é isso, é essa oportunidade de você trabalhar lá, de você ter esse espaço. E, para além disso, como é que a gente chega nas comunidades? Eu trouxe esse exemplo aqui agora do patrimônio, do Paço Criativo, né, que depois a gente se traduziu numa exposição, Patrimônios Periféricos, mas eu acho que, depois que escutar todo mundo, a gente traz vários outros números para espelhar para vocês, né? É possível, né? É possível viver da arte, é possível ser artista, é possível trabalhar em eventos, e eu acho que essa cidade pulsa muito. Aqui a gente tem outras duas cidades também, muito geradoras de oportunidade nesse aspecto. Então, é isso, Calu. Boa, obrigado, Luciana. Aí, já pegando a deixa, você tinha comentado o Coliga. O Coliga é uma iniciativa que conta aí com o apoio tanto da OEI como também da Fundação Roberto Marinho, além de uma rede ampla, né, de instituições que a gente chama de rede coligada, né, que estão associadas à iniciativa e que oferecem tanto oportunidades de editais, mas também oportunidades de trabalho, de emprego. São 20 mil pessoas já que participam dessa rede no Brasil, são 36 cursos agora. 36 já ou 37? Temos 40. Já temos 40. Vamos lá, 40. 40 cursos abertos gratuitamente, né, que são certificados e tanto pela Fundação Roberto Marinho como também pela OEI, e que, por meio dessa rede coligada, são cursos também que favorecem, facilitam a interlocução, né, entre as instituições, empresas e também com essa juventude, né? Então, o público prioritário da Coliga são essas juventudes, especialmente as juventudes com menor renda, que, portanto, possam enxergar na Coliga uma ferramenta também importante de geração de oportunidade de renda e de trabalho e emprego. E aí, Deca, eu sei que essa não é a única iniciativa que a Fundação Roberto Marinho realiza, mas eu queria aproveitar também aqui já para estender a pergunta sobre como vocês têm atuado no sentido de tentar fazer da cultura algo sustentável, né, e gerando oportunidade para cada vez mais pessoas com foco na juventude. A Fundação Roberto Marinho já atua há 45 anos, né? E nesses 45 anos, acho que a gente foi aprendendo. Começamos com uma iniciativa que acho que a maioria deve conhecer, né, que é de educação, né, chamada Telecurso, né? Acho que a maioria
passou na televisão, né? Então acabou que faz parte aí do imaginário de um monte de gente. O telecurso ainda é um programa ativo, né? Um programa de formação voltado para a EJA, né? Para a inclusão. Então, a Fundação tem como missão a transformação social por meio da educação, cultura e a comunicação. Então, a gente usa o telecurso como uma ferramenta, uma metodologia de formação para quem não teve uma trajetória regular, né, na escola. Então, a gente acaba fazendo uma metodologia onde a gente entra nas redes, né, de ensino público e a gente cria, né, essas turmas especiais. Essas turmas já têm, talvez, mais de 20 anos que a gente entende que não adianta mais, né, a gente só entregar um diploma de ensino médio, né? Porque, na verdade, as urgências que a gente tem num país de extrema desigualdade como o Brasil, elas são necessárias e urgentes. Então, a gente precisa não só dar educação, né? Enfim, apoiar nessa trajetória de educação, mas também criar oportunidades. Então, o ensino médio que a gente aplica na EJA, ele realmente já vem com uma qualificação profissional. Tem um módulo de qualificação profissional que permite, né, que esse jovem ou adulto, né, que esteja aí buscando a educação de jovens e adultos possa sair já com alguma qualificação que dê para ele uma renda melhor no mercado, né? Além disso, a gente, né, tem o Canal Futura, que é um canal educativo. O Canal Futura é um canal colaborativo, onde a gente tem várias linhas de financiamento, né, de editais, de documentário para primeiros filmes de cineastas. Aliás, a gente está com o edital aí do Doc Futura aberto. Se conhecer um amigo cineasta, pode pedir para entrar no site do Futura e inscrever o seu projeto de documentário. A gente premia um documentário ao ano. Aliás, amanhã a gente está lançando o documentário que ganhou o edital do ano passado, que chama Mimbó, que é de um cineasta do Piauí, sobre um quilombo chamado Mimbó, e a gente vai fazer uma estreia lá no Quilombo amanhã. E a gente vai fazer uma estreia simultânea no Rio. Então, o Canal Futura tem diversas iniciativas como essas de edital. Tem o Geração Futura, que é um programa longevo da Fundação também, do Canal Futura, onde a gente forma, né, para o audiovisual, juventudes aí de diversas partes do país, né? É uma abrangência nacional. A gente abre 40 vagas ao ano para uma vivência dentro do Canal Futura, durante 2 semanas. Eles participam de todos os bastidores, criam conteúdo para o canal e depois passam a fazer parte dessa rede da Geração Futura, que é uma geração que continua fazendo conteúdo com o canal, né? Então, são os nossos correspondentes aí. No Brasil, a gente fica no Rio, né, junto, né, na sede da Fundação. O Canal Futura fica na Fundação. A gente tem um aprendiz legal, que faz frente também à lei da aprendizagem, que também olha aí para essa inclusão produtiva. Mas a gente, olhando assim para os setores, eu acho que é importante a gente frisar que a economia criativa ela é democrática, porque ela tem essa abrangência, né, da gente conseguir alcançar diversas camadas da sociedade, mas a gente precisa pensar também que, territorialmente, ela é muito democrática, né? A gente produz cultura em todos os lugares. A gente, para trabalhar na indústria automobilística, a gente precisa estar no interior de São Paulo, em Betim, né, também, não é? Em Minas, não é? Da Fiat, sei lá. Goiânia, aqui em Pernambuco Goiânia. também. Eu não sei nada da indústria automobilística, mas, enfim, você precisa ir para o lugar onde se monta carro, né? Onde se monta caminhão, onde se monta, né? Então, se eu estiver trilhando ali uma carreira, né, nessa indústria, eu tenho que ir para onde a indústria está. A economia criativa está em todas as cidades, em todos os lugares. Se produz cultura em todos os lugares. O Brasil tem um potencial tão grande de economia criativa. Por exemplo, artesanato é um dos setores da economia criativa. E, por exemplo, turismo é um dos setores da economia criativa. Então, quando a gente pensa, né, que as juventudes, né, podem atuar na economia criativa, mesmo sem se deslocar, olhando para os potenciais dos seus territórios, né? Olhando para os saberes locais, né? E, a partir daí, empreendendo, criando iniciativas, a gente vai ver que ela é democrática também territorialmente, quando a gente fala, né? A economia criativa ela não é só a possibilidade da gente alargar essa roda de quem entra, mas também olhar para todos os territórios, né? Entendendo que não é preciso se deslocar para um local
para fazer, né, para atuar na economia criativa. Então, acho que tem esse lugar também de olhar o Brasil como um todo, como uma grande potência, não uma região ou outra, né? Inclusive, a Coliga tem vários cursos que olham para esse território, como desenvolver, né, um turismo no seu território, né, como valorizar saberes locais. É claro que tem um monte de curso também que é mais instrumental, né, como eu escrevo um projeto para captar dinheiro, né, porque se você pensar, o dinheiro tem, o Brasil tem dinheiro para fomentar a cultura, inclusive em município pequeno. É que muita gente não consegue, não tem a expertise de fazer o projeto, não conhece os mecanismos de lei, não teve acesso a esse tipo de instrução, né, de formação. Então, a Coliga também distribui esse tipo de conteúdo gratuito, né? Todos os cursos da Coliga são gratuitos. A ideia é que a gente possa, né, distribuir conteúdos que sejam, né, ferramentas, né, para que todos os jovens interessados, né, em profissionalizar até um pouco a sua atuação. A gente reconhece que a maioria, né, muitos jovens já estão fazendo a diferença no seu território, já estão produzindo cultura no seu território, já estão, né, modificando aquele território. O que a gente precisa, talvez, seja amplificar, né, dar luz, amplificar, né, ter mais reverberação desse trabalho, né? Então, a Coliga vem aí somar, né, a iniciativa não está querendo inventar roda nenhuma, mas vem aí somar iniciativas e as potências que já acontecem, né? Bacana, e acho que isso combina muito também com um questionamento também que eu queria aproveitar para ouvir também da Rosana, que é como essas dinâmicas do território, né? Você estava falando, por exemplo, do Museu do Amanhã, ali tem o Mucab, tem o mar por perto, tem todo um ecossistema, e dentro de uma área que é muito emblemática, né? que é ali aquela pequena África, com o Valongo, com a Pedra do Sal. E, ao mesmo tempo, eu queria te perguntar como é que é essa dinâmica, né, da cultura e da geração de oportunidade dentro do empreendedorismo, por exemplo, associada ao território. Como é que tu entendes que a cultura, quando a gente territorializa, como é que ela pode ser potencializada, e também ouvir um pouco da tua experiência nessa dinâmica da relação com os territórios, como é que tu entendes que eles variam, né, do ponto de vista de uma região que é tão importante e emblemática, mas que é central, e como é que você enxerga essa diferença, esses desafios, quando a gente vai para as periferias? Perfeitamente. Eu acho ótima a sua questão. Infelizmente, a minha resposta é problemática. Ainda é problemática, mas estamos caminhando para mudar, né? Ainda é problemática. Trazendo assim um relato, antes de eu me aprofundar um pouco mais, um relato pessoal, né? Ainda existe, e eu, como mulher preta, né, eu não posso deixar de aproveitar esse espaço para poder falar também pelos meus, porque eu sei o quanto que é importante usar esse espaço para poder também trazer esse tipo de conscientização, o quanto também que a visão do racismo estrutural afeta a criação, o desenvolvimento da sociedade como um todo, dentro dessa perspectiva múltipla e diversa cultural, também falando sobre a história afro-brasileira e tudo mais. Na minha família, por exemplo, a minha mãe, ela nunca foi no museu. Eu perdi minha mãe no início desse ano, ela nunca tinha ido no museu. A minha primeira experiência de contato com o museu já foi na idade adulta, depois do ensino médio e tudo mais, na idade adulta. A minha filha, eu tenho 2 filhos, tenho uma filha de 6 anos e um outro filho caçula de 4. A minha filha, ela teve uma experiência recente, foi até no Museu do Amanhã, que a madrinha dela convidou, levou ela com outro afilhado, e a minha filha, com 6 anos, 5 anos que ela tinha, né, foi antes do aniversário dela, ela ficou tão maravilhada, e ela falou: mamãe, a gente tem que voltar lá, tem que levar fulano, tem que levar ciclano, querendo, sabe, trazer todo mundo. E a minha filha tem um potencial incrível, não é só porque é minha filha, não, sabe, não é só porque é papo de mãe, não, mas ela tem um potencial incrível. Outro dia eu estava fazendo uma reunião, essa semana, e aí ela estava sentada do meu ladinho na reunião, tinha um ursinho dela na frente. Ela sentou no puffzinho do meu lado e ficou: ó, mamãe está em reunião. Ela ficou quietinha, pegou um caderninho, ela adora roubar os meus cadernos, blocos, tudo ela pega, e aí começou a desenhar, começou a fazer um retrato do ursinho. E aí, quando eu olhei assim, sabe, gente, estava muito bom. Estava excelente. Depois eu até boto nas redes, vocês podem lá olhar. Estava excelente. E, assim, ela tem esse interesse, né? Adora fazer pintura, arte. Eu estimulo também. Então, é importante a gente estimular e entender o quanto que a gente só não está mais avançado por falta de incentivo, por falta de estímulo. Dentro do projeto, né, da experiência que a gente tem tocado
nesse projeto específico com jovens ali nas redondezas do Museu do Amanhã, a gente vem falando sobre uma visão não só ligada para essa parte do criativo, mas para a visão da sustentabilidade. E aí os alunos eles passam por uma sequência de aulas, cada dia da semana eles têm um professor trazendo uma temática diferente. Eu sou uma das professoras, eu venho com a temática de sustentabilidade, falo sobre a realidade ESG e tudo mais, a visão do mercado, preparando eles para essa visão do mercado, mas como eu sou amante da arte de verdade, tá, gente? Não é fake news para poder ficar bonito aqui na conversa. Eu gosto sempre de fazer um paralelo com a cultura afro-brasileira, né? Eu falo de sustentabilidade, mas eu gosto de trazer referências afrocentradas. Eu falo para eles sobre o princípio do Ubuntu, trago também sobre a questão de expectativa cultural dos adinkras, porque eu acho que é importante eles conhecerem sobre isso e ter isso também como uma referência. E eu encerro a minha... Estou dando spoiler aqui né, do que a gente está fazendo. E eu gosto de encerrar a minha atividade sempre com uma atividade prática e também artística. Então, a gente fala sobre sustentabilidade, sobre economia sustentável, sobre termos, economia circular, uma série de coisas, e eu sempre provoco os jovens a encerrarem construindo coletivamente uma representação, uma arte, né, que represente os valores que eles acreditam ser importantes para eles deixarem como legado para as comunidades das quais eles fazem parte, né, baseado aí no princípio dos símbolos adinkras. Eu mostro para eles, falo da importância da contextualização e estimulo eles a criarem os próprios símbolos que representem esses valores. E assim, o que eu vejo, sabe, do potencial não só criativo, mas também de transmissão de conhecimento de cultura, é só estimular, né? Tem sido muito legal essa experiência, mas a gente tem trabalhado com os jovens ali do entorno. E eu fico sempre pensando, fico muito inquieta, né? Até numa das reuniões de alinhamento, de projeto e tal, eu fico sempre questionando, será que a gente consegue expandir isso um pouco mais? Será que a gente consegue atingir outras regiões? Porque existem muitos lugares, muitas regiões que ainda não têm esse acesso, né? E quando a gente vai falar de realidade periférica, no Rio de Janeiro, por exemplo, que é de onde eu venho, muita coisa acontece na capital. Então, quem está ali na capital, bem ou mal, a gente tem transporte, tem metrô, tem VLT, tem trem, tem, né, transporte público funciona muito bem, então as pessoas conseguem se locomover com um pouquinho de incentivo, com um pouquinho de estímulo, as pessoas conseguem acessar. Mas quanto mais a gente vai se afastando para outras áreas, falando aqui no recorte do Rio de Janeiro, por exemplo, pensando em Baixada Fluminense, a gente não tem. E o acesso também de deslocamento é muito grande. Para uma pessoa sair, por exemplo, de um município, Nova Iguaçu, de Queimados e tal, São João, Duque de Caxias, talvez vocês não conheçam, mas só para dar um paralelo aqui, de transporte público, essa pessoa pode gastar aí 2 horas e meia. Se tiver algum problema no trânsito, 3 horas de deslocamento. Né? Eu tive o prazer de chegar aqui do Rio para cá, eu vim de avião. O tempo que eu gastei ali no meu voo, às vezes a pessoa gasta para trabalhar, para estudar. E aí você, levando isso, né, maciçamente, todos os dias numa rotina, a pessoa fica naquele cansaço e não consegue absorver conhecimento. Então, por que não pensar, por que não promover, por que não estimular ações onde a gente consiga também fomentar o desenvolvimento cultural, criativo e até estimular também iniciativas empreendedoras nas localidades mais distantes, mais ainda, né, nos centros mais periféricos ainda, além da capital. Então, isso é uma provocação que eu acho que é super necessária da gente fazer e refletir sobre o que a gente está fazendo para, de fato, incluir, para, de fato, estimular. Porque o potencial criativo, o potencial de desenvolvimento de ideias, tanto para a cultura, tanto para a economia, tanto para o empreendedorismo, também está lá. Também está nessas áreas um pouco mais lidas como remotas, né, quando a gente tem ali as capitais como referencial. Então, acho que é importantíssimo a gente pensar, olhar também, desviar o nosso olhar dos grandes polos, dos grandes centros, não para esquecer deles, tá? Mas assim, para agregar e, de alguma forma, abraçar mais, para que a gente, de fato, faça valer essa grande oportunidade, esse potencial inclusivo que a arte, que a cultura e que o empreendedorismo tem, porque quando a gente fomenta o empreendedorismo também nessas áreas mais longínquas, né, entre aspas,
a gente está permitindo que outros territórios também se desenvolvam. Então, se a pessoa consegue ter potencializada a sua iniciativa empreendedora, ela consegue gerar renda. Se ela consegue gerar renda, ela sai ali da linha da extrema pobreza, da pobreza, ela consegue ter tempo, ela consegue pensar mais em cultura, ela consegue aproveitar mais, desfrutar mais. E quanto mais acesso a gente tem à cultura, mais a nossa mente se expande, mais a gente consegue construir coisas boas para a sociedade. Então, é importante refletir sobre isso e também ampliar esse alcance, essa diversidade também de territórios. Até aproveitando o teu comentário, e Sandra Sérgio está aqui também, que é diretora executiva lá do Museu de Arte do Rio, que fica ali perto do Amanhã. Algo que é interessante também nesse sentido, a gente fez um projeto lá no MAR, já vai agora para a 4ª edição, foram 50 jovens contemplados. Habitualmente, a gente trabalhava muito com o território da vizinhança, né? Então, ali o centro do Rio, basicamente, mas a gente começou a fazer também edições para bairros fora daquele território, né? Tentando também criar cada vez mais vínculos, laços, pontes com outras regiões da cidade. Então, são selecionados jovens que ganham bolsas e que ficam vinculados às diferentes áreas dentro de um museu. Então, passam desde a parte de produção, curadoria, museologia, assim, a própria gestão, conservação, patrimônio, passam por várias áreas. E, no final, eles fazem um projeto que é de conclusão, né, desse curso de extensão. A gente selecionou, nessa última oportunidade agora, os jovens lá de Santa Cruz, que fica o último bairro do Rio, ali dentro da Zona Oeste, é o bairro mais distante do centro. E o projeto de conclusão do curso desses jovens foi sobre as distâncias, né? Eles fizeram um videozinho um vídeo curto, né, de curta-metragem, mas as distâncias, tanto as distâncias do ponto de vista assim, de pertencimento, de se verem, né, dentro daqueles espaços, mas também as distâncias físicas. Eles colocavam, me custa 4 horas e voltar para o mar. E quando a gente pega o mapa dos aparelhos culturais do Rio, a gente vê um pontilhado enorme ali entre a Zona Sul, o centro, sobe um pouquinho ali para a Zona Norte, mas quando a gente olha para a Zona Oeste, que é a região mais populosa e a maior região geográfica, você vê coisas muito espaçadas. Então, como é que também a gente gera oportunidade para que esses jovens se sintam, né, cada vez mais ali dentro de um ambiente de pertencimento, de visibilidade, de reconhecimento, e, ao mesmo tempo, como é que a gente faz isso com as distâncias? São tão grandes e quando, por conta também, né, dessas distâncias, aquele espaço dali não vira um espaço onde as pessoas, às vezes, se enxergam. E eu acho que isso faz algum sentido também para te provocar, assim, Luciana. Como tu entendes que a juventude, a gente tem o samba no Rio, é algo que, dos mais velhos aos mais jovens, com várias variantes e tal, todo mundo vive, toca em rádio e as pessoas estão cotidianamente envolvidas. Como tu entendes que dentro do trabalho também do Passo do Frevo, como é que vocês fazem para cada vez mais envolver, né, as juventudes dentro da preservação e do reconhecimento, né, da expressão do frevo aqui em Recife? Joia, Calu. É um desafio, mas eu acho que a cidade do Recife ajuda bastante, né, Olinda, região metropolitana do Recife, de uma forma geral. A gente agora, no final de dezembro, vai inaugurar uma exposição, também na base do spoiler, viu, Rosana? Em celebração a essa efeméride, os 10 anos do título do frevo como patrimônio da humanidade, e ela vai se chamar Frevo Vivo, para a gente não se esquecer nunca, né, que é um lugar de preservação das tradições, mas é um lugar também de cuidado para que ele permaneça vivo, para que ele permaneça aquecido, não somente nas mentes e nos corações das pessoas, mas na execução, né, no trabalho, no dia a dia. Por isso que a gente também luta tanto e tem aquela coisa de sempre falar, né, frevo para além da sazonalidade do carnaval. Frevo todo dia, frevo de várias formas, frevo na música, na dança, nas várias expressões, nos arranjos, nos adereços, em toda a cadeia produtiva. E hoje a gente tem uma meninada muito envolvida com o fazer do frevo, né? Exatamente nessas várias expressões. Na música, né, a gente tem orquestra, e a Orquestra Malassombro, por exemplo, acho que tem vários fãs aqui da Orquestra Malassombro,
que é uma meninada jovem que trabalha, tem o seu dia a dia nessa preservação e nessa transformação, nesse cantar diferente, nesse tocar diferente, nesse se mexer diferente, no fazer do corpo, né, o diferente, e, ao mesmo tempo, fazendo o diálogo com a tradição, nesse ritmo e nesse sentimento centenário, né, nessa referência centenária. É um desafio, mas sem isso a gente não vive, né? Na verdade, a gente não preserva, porque se a gente ficar somente no passado, com respeito, com a devoção, né? Mas se a gente não fizer essas releituras e não trazer o que é que a gente entende hoje do que é frevo, do que é esse patrimônio, a gente não vai permanecer vivo. E é isso, assim. Agora, contar com vários equipamentos, contar com várias pessoas, contar com vários profissionais, instituições como a OAI, como a Fundação Roberto Marinho, faz toda a diferença, né? E depois eu fiquei curiosa, quando chegar essa parte de trocar as perguntas, saber de Rosana esse trabalho lá no Museu do Amanhã, e já convidar para ela vir aqui fazer essa formação no Passo do Frevo também, né? Porque já topa, né? Porque é assim, esses espaços de networks é quando a gente vai também fazendo a coisa permanecer viva, né? Permanecer ativa. É isso, é não parar nunca, é estar aqui num dia de sábado, conversando com a juventude, depois atravessar ali e mergulhar nesse sentimento todo do Hack and Play, é o desafio de manter a coisa viva. Bacana. Uma coisa até que dialoga também com o território é que aqui em Recife, lá no Rio também não é diferente, é a importância das agremiações locais, né, que vão fazendo a formação e é o que vão dando a perenidade. Então, assim, quando você vai ver os blocos de Recife, os do Rio, em alguma medida, também seguem a mesma linha, você tem blocos de bairro, que são, às vezes, de agremiações musicais, que fazem uma parte também de formação importante, e que isso é que garante que a meninada também vá se integrando dentro desse processo, que ele não fique estanque, assim, né, dissociado dentro da atualidade, assim, né. Bem, pessoal, não sei se vocês querem fazer, se alguém tem aí alguma contribuição, alguma pergunta que queira fazer, alguma provocação aqui ao pessoal da mesa. Tem sempre o desafio de alguém ser o primeiro, assim, né? Mas... Bem, então... Eu pensei que você falando aí nessa renovação dos blocos, a gente já tem, de fato, né, o Homem da Meia-Noite e o Calunguinha, né? O Cariri, a gente tem um representante aqui do Cariri, e também já tem a meninada do Cariri, e eu acho é pouco, eu acho é pouquinho. O papel dessas agremiações carnavalescas trabalhando nas suas territorialidades, né? Incentivando as mestras e os mestres que deixaram o seu trabalho, deixaram o seu legado, mas que estão no ensinamento dessa nova geração. Isso é muito interessante, muito bacana de registrar. Aqui, então, talvez aqui, gente, a gente fez um acordo que eu não tinha combinado com a organização do festival, e por conta também do almoço aqui, que eu tenho algumas caras meio famintas, assim, que estão nos acompanhando, da gente dar uma encurtada, por isso também eu oferto mais uma vez, se vocês quiserem fazer perguntas, a gente abre aqui essa dinâmica tranquilamente, mas eu queria também, Deca, Rosana, Luciana, trazer um panorama geral, né, de contribuições que vocês queiram fazer, assim, para dar um fecho aí um pouco na discussão que a gente tem conduzido. Aí te convido a Deca para seguir na sequência contribuições eventuais que você queira trazer, mas tem alguém aqui. Qual o teu nome? Beatriz.
Entendi total a sua pergunta. A economia criativa, é claro que a gente resume, né, falando que ela atua, né, que é essa abrangência da cultura, mas se você for pensar, né, no seu exemplo, né, que você trabalha com medicina veterinária, não é isso? Então, digamos que você montou uma clínica e você vai fazer aí uma camada, vai contratar um escritório de gestão de redes sociais para dinamizar o seu espaço, você já está contribuindo com o escritório que vai fazer a gestão da sua rede social, ele é um atuante, ele poderia contar na nossa conta do PIB da economia criativa, né? Então, esse desdobramento, né? O processo de inovação ele acontece em diversos outros setores, né? Não está só ligado à economia criativa. A inovação é um processo, né? Se faz um processo e ele acontece em diversos outros setores, não só dentro da economia criativa, né? Mas a economia criativa ela vai também abarcar toda essa, por exemplo, quando a gente fala de tecnologia, desenvolvimento de games, a gente já está falando de economia criativa, criação de conteúdo para o web, você está falando de economia criativa. Não necessariamente você está... Porque, às vezes, a gente faz um recorte da cultura como museu, ou como, né, enfim, artesanato, música, mas toda essa parte de comunicação, toda essa parte de criação, essa parte está toda ligada à economia criativa. Então, nesse caso, quando você vai pensar uma estratégia de comunicação, quando você vai querer, né, pensar, trazer, sei lá, expandir um pouco, né, o alcance do seu público, você vai provavelmente contar com alguns profissionais da economia criativa para ajudar no seu negócio, digamos assim, né? Ou expandir a sua ideia, ou disseminar a sua ideia, né? Você vai necessariamente passar por um profissional que trabalha aí no campo da economia criativa, né? Posso contribuir também aqui, complementando? Eu achei muito legal isso que você trouxe. Eu faço várias coisas, né, nessa vida. E uma das coisas relacionada ao empreendedorismo, eu também mentoro mulheres, né, em alguns projetos no desenvolvimento de startups. E a gente fala muito, eu falo com empreendedoras de diversas áreas, diversos setores diferentes, sempre tem isso. Como que eu posso fazer alguma coisa diferente? Quando a gente para pensar sobre questões de inovação para negócios, também, dependendo de como a gente atua, também se conecta com a questão da economia criativa. E aí, como a Deca trouxe aqui, se a gente vai agregar alguma coisa de tecnologia. Então, por exemplo, você é veterinária, né? Isso. Em breve, nossa doutora veterinária. Então, se você pensa em formas diferentes de se comunicar, de ensinar, de comunicar, né, até mesmo a gente pensando nessa realidade, nesse mundo de influencers, né, como que a gente cria, produz conhecimento, conta histórias, seja através das redes ou através de outras formas, é uma forma que você pode exercitar, além também de pensar em contratar outras pessoas, mas também dentro da tua figura enquanto profissional, de atuar dentro desse segmento. Então, se você vai pensar em desenvolver uma solução, uma forma de agilizar o diagnóstico, e, para isso, você pode buscar esse conhecimento de forma, né, pessoal, individual, ou contratar outras pessoas, aprender um pouco mais sobre design UX, né, experiência do usuário, vai pensar em comunicar a partir da criação de um aplicativo ou de outros sistemas, né? Atrelar a tecnologia, a forma de criar, construir comunicações narrativas, são maneiras também de você usar na sua profissão, na sua área, em todas e qualquer área, né, formas que a gente pode conectar também com a economia criativa. E como que a gente pode inovar no nosso negócio? Pensando principalmente, isso eu falo para todas as minhas mentoradas, alunos, né, dentro da área do empreendedorismo, qual é a melhor forma de inovar? Ouvindo as pessoas, conhecendo. A gente, para a criação de uma solução, de um novo produto, de um novo processo, para, de fato, ter sucesso, a gente precisa ouvir as pessoas. Então, você ouvir, entender o mercado, entender as pessoas, entender os clientes e pensar em criar respostas para problemas, né, soluções que ajudem as pessoas no dia a dia dentro da sua área, é uma forma também de você estimular a sua criatividade. A gente, às vezes, cai no erro achando que a criatividade ela só... É só o que vem da nossa cabeça, então é só o que eu inventei por mim mesmo, então eu tenho que criar alguma coisa assim como criaram a roda. Não, mas a inovação, a criatividade, ela também parte da troca, do coletivo. Então, se eu ouço o outro, se eu ouço o meu colega de trabalho, e aí a gente pensa em construir alguma coisa a partir do que já existe, e aí trazer inovações àquilo, também é uma forma de exercitar e desenvolver a nossa criatividade. Espero ter contribuído de alguma forma. Eu vou dar só um pitaco.
falando bem pernambucano, um pitaco. Mas tem um estudo do Sebrae, Bia, vou falar de Bia, né? Bem interessante, que ele demonstra que produtos e marcas que despertam essa sensação de pertencimento, de relacionar à cultura, né? Como é que você... Aquela marca que espelha o seu sentimento, né, de pernambucanidade ou de brasilidade, ou que esses negócios, sim, bem geridos, tendem a ter sucesso, né? Eu estou pensando aqui no seu consultório, a música, né, que você vai tocar no seu consultório, a sua rede social, como é que, não sei com que animal você já está estudando ou pensa em trabalhar, né, os pets, ou, enfim, mas a forma como a gente pode trabalhar isso dentro desse negócio, né, esse sentimento da sua identidade cultural, pode ser uma virada assim de chave para você angariar clientes, assim. Pode ser, estou me dando pitaco, que eu não entendo nada de veterinária, adoro animais, mas não estou entendendo nada. Me botar para gerir um consultório, eu não vou saber, mas talvez eu botasse uma bandeira de Pernambuco lá, uma sombrinha de frevo. Alguém quer trazer aí mais uma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos almoçar. Então, queria convidar vocês aí a darem aí as contribuições assim, para a gente dar uma encerrada e tentar concatenar um pouquinho tudo o que a gente disse. Eu faço aqui também um convite, pessoal. A gente tem alguns editais abertos, também em parceria com a Fundação Roberto Marinho. A OEI está em parceria com a SPCine. A gente está ofertando agora, por meio do projeto Meu Olhar, né, são 1.000 vagas de formação na área do audiovisual lá em São Paulo, que depois vão beneficiar 300 jovens com bolsas de até R$3.000, né, para que eles façam pequenos projetos que relatem a sua própria realidade dentro das periferias do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, na verdade. A gente tem, dentro do Coliga, né, um rol amplo também de editais que são ofertados aqui também para Recife. Um deles foi vinculado ao próprio Hack and Play, que a gente selecionou pessoas aqui para que pudessem participar e contribuir com o próprio festival por meio da rede, né, do Coliga. Convido vocês a acompanharem esses e tantos outros projetos. A gente já fez aqui com o Passo do Frevo o Passo Criativo, que depois desmembrou numa exposição, que foi o Patrimônios Periféricos. Contemplou aí mais de 2.200 jovens na cidade do Recife, região metropolitana. Então, faço também esse convite para que vocês acompanhem aí essas novidades nas redes sociais da OEI Brasil, da Fundação Roberto Marinho, da Coliga, que tem muita coisa rodando aqui, então faço esse convite também para que vocês possam acompanhar. Deca, com você. Bom, queria agradecer, né, a presença nesse horário da fome. Dizer que assim a gente acredita muito na cultura como um espaço de transformação social. É possível, né, se qualificar sem necessariamente trilhar a jornada regular, né? Não desista do seu sonho. A gente tem maneiras, né? Existem várias possibilidades, né, de financiamento. A gente tem que sempre tomar cuidado de entender, né, que a linha do empreendedorismo ela precisa ser apoiada por iniciativas de formação, iniciativas de esclarecimento, de apoio, né, de fomento. A gente não pode confundir, né, o empreendedorismo com a precarização do trabalho. A gente precisa estar muito atento, né, a isso. Então, conhecer os mecanismos da lei, conhecer direito autoral, entender o que é a cultura, né, o que a economia criativa, né, pode proporcionar. Então, além da Coliga, várias iniciativas de formação existem livres, né, na web. É interessante que vocês busquem, né, se aprofundar nos temas, né, tentar se aprofundar nas iniciativas de formação, porque é com conhecimento, é sabendo, né, dos nossos direitos, é sabendo, né, das possibilidades que a gente consegue, de fato, botar de pé um projeto, consegue, de fato, levar adiante, né, uma carreira dentro da economia criativa. Então, eu acho que a gente tem aí que valorizar cada vez mais, né, os territórios, descentralizar a cultura, né, acho que essa
esse é um ponto importante, né? E a economia criativa está aí provando que é possível, né? A gente ter espaços democráticos, espaços descentralizados, né? De transformação social. Então, eu acho que é isso, esse recado para a gente alargar cada vez mais essa roda, né? Se qualificar, correr atrás assim, né, do conhecimento, para que a gente possa garantir o mínimo dos nossos direitos, né? E essa transformação com qualidade, né? Quebrar aqui as expectativas, Luciana. Oba. Faz aí como é que você entende aí um pouco tentando concatenar tanto as tuas contribuições como também essa troca que a gente tem feito aqui dentro da própria mesa. Como é que tu entendes aí que a gente pode organizar isso de maneira lógica para facilitar o encerramento aqui do bate-papo? Tá. Eu vou agradecer a presença de vocês, agradecer o convite, parabenizar mais uma vez o Hack and Play. Deixar um convite também. Nós somos o Passo do Frevo é uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho, com realização da Prefeitura do Recife e gestão do Instituto de Desenvolvimento e Gestão. Esse nome é um grandão assim, tem uma sigla prática que se chama IDG, que se traduz em IDG, e a gente tem a expertise de fazer gestão de equipamentos culturais. Então, a gente está lá no Museu do Amanhã, está no Museu das Favelas, em São Paulo, está chegando no Rio Grande do Sul, com o Museu da Educação, chegando em Fernando de Noronha, está aqui nosso coordenador do projeto, Márcio, chegando em Fernando de Noronha, no Forte Nossa Senhora dos Remédios. A gente aceita fazer um bate-papo também lá em Noronha, eu acho, né, pessoal? Eu já estou, já estou disponível. Já estou com roupa de ir, né? Não, eu acho que tem que levar a plateia, né, que foi resistente, ficou aqui na hora do almoço, leva todo mundo para Noronha. Quem falou aqui em público está registrado, então já tem um convite? Está tudo certo? Tem convite? Só faz que sim. Isso. Vamos botar o Hack Play aí para poder organizar isso aí. Vamos... Pierre e Lucena, como bom tricolor, não vai nos deixar, não vai deixar na mão. Mas essa volta pelo Brasil, Calu, é para dizer que nós somos mais de 300 profissionais no IDG, trabalhando com economia criativa, trabalhando com gestão de museu, de equipamento cultural, pensando em amanhãs, pensando em sustentabilidade, meio ambiente e dizendo sim, é possível, né? É possível se qualificar nessa área, tem espaço de trabalho para a gente se dedicar a esse sonho, né? Pensar nessa construção profissional de cada um. E eu acho que fica aqui esse exemplo, né? De 3, 4 pessoas que trabalham em projetos diferentes, com cases que fazem bem ao Brasil, que pensam no Brasil diferente a partir da cultura, né? A partir desse respeito, desse patrimônio que nos identifica bastante aqui como brasileiros. No mais, convite para Noronha, para o Museu da Manhã, para o Passo do Frevo, Museu das Favelas. Vocês podem olhar embaixo da cadeira de vocês. Tem um brinde aí, de Pierre e Lucena, do Hack and Play. Obrigada, gente. Obrigado, Luciana. Rosana, fica aí com você agora a tarefa de encerrar aí a contribuição dessas 3 mulheres incríveis aqui que estão compartilhando tanta experiência bacana com a gente hoje. Maravilha, prometo que vou ser breve. Está todo mundo com fome, eu também estou morrendo de fome. Mas, enfim, quero agradecer mais uma vez esse evento, a potencialidade, né, que ele está trazendo, que ele está, enfim, ampliando caminhos futuros, e acho que é muito legal a gente falar sobre futuros. Trouxe aqui algumas provocações questionando essa questão dos territórios, mas, assim, muita coisa vem sendo feita graças ao apoio de grandes instituições. Existem iniciativas locais que estão acontecendo, mas é porque eu sou inquieta, eu sou entusiasta e eu quero mais. Então, sempre vou provocar para que aconteça mais, porque eu acho que a gente tem que trabalhar muito nesse sentido. E aí, deixo aqui essa provocação em aberto, exatamente para a gente poder olhar para a amplitude das territorialidades, as amplitudes culturais também, sempre pensar também no lado da responsabilidade, que é a gente fomentar o desenvolvimento de talentos, e trazer aqui um breve relato, fazendo a conexão que a gente está falando aqui sobre juventude e empreendedorismo, um breve relato. Uma das coisas que mudou a minha perspectiva de vida, embora tenha tido acesso limitado a equipamentos culturais na minha infância, na minha adolescência, por ser periférica, enfim, por vários atravessamentos, uma das coisas que mudou completamente a minha visão foi uma formação de empreendedorismo, que eu me inscrevi
porque era o horário que dava tempo de onde eu morava, de onde eu estudava, para chegar no centro da cidade, que eu tinha que me deslocar até o centro. Vi lá, não fazia a mínima ideia do que era, mas era o horário que eu conseguia entrar. E eu queria estudar, melhorar o meu currículo, né, pensando na questão da empregabilidade. E aí eu fui me inscrevi. E aquela aula de empreendedorismo para a Rosana, que tinha 16 anos, foi o que mudou a minha perspectiva de vida. Eu sabia que eu precisaria, por conta dos atravessamentos sociais, econômicos, trabalhar de carteira assinada durante um tempo para ajudar a minha família, né? Durante muito tempo, meu pai e eu, nós éramos as principais rendas da família, mas quando eu entrei naquela sala de aula daquele curso, eu me deparei com algo que eu me encantei naquele momento, eu decidi que era aquilo que eu queria para a minha vida. Eu me apoderei daquele conhecimento. E, com isso, eu fecho aqui, não querendo converter todos para que se tornem empreendedores, né? Se bem que, se vocês toparem, eu sou super entusiasta e apoio, né? Mas, com relação dentro dessa expectativa de conhecimento, né? Principalmente deixar um recado aqui para a juventude, se lance para as oportunidades, né? Fiquem atentos a essas formações. Aqui, a Deca trouxe aqui várias possibilidades de formações gratuitas disponíveis, tem muitas formações online. Alguma coisa, em algum momento, você vai se deparar com algo que vai transformar a sua visão de vida e a sua visão de futuro. E essa visão de futuro, o mundo que a gente quer, a sociedade que a gente quer, depende da gente. Então, se abram, né, ao conhecimento. Quem puder, apoie. E, às vezes, o apoio pode ser uma coisa simples. Eu não tenho recurso, eu não sou uma grande instituição, eu não sou a OEI, eu não sou a Fundação Roberto Marinho. Mas, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, você pode dar uma palavra de apoio, você pode ver uma notícia e encaminhar, né? Ontem eu tive uma conversa com o motorista do Uber, né? Eu estava voltando de um evento no Rio de Janeiro, e ele falando que ele estava ali porque precisava, mas ele acabou revelando para mim que ele é um artista, que ele faz arte realista. E aí a gente conversando sobre isso, ele, poxa, durante muito tempo eu deixei de lado, porque todo mundo dizendo que isso não dava dinheiro, que não sei o quê. E eu comecei a falar para ele sobre as possibilidades da indústria criativa, né, de como que ele poderia usar também recursos da tecnologia, de pegar a arte dele, de vender, de transformar numa NFT, enfim, de possibilidades de geração de renda. Então, o que você souber de oportunidade, você leu alguma coisa, você pode falar uma palavra de incentivo para um artista de rua, ou para um profissional que não é da área cultural, mas que possa estimular, né, esse desenvolvimento né, o apoio que cada um de nós pode dar é o que pode transformar esses novos futuros. E encerro assim, desejando que cada vez mais a gente possa ser Ubuntu, né, que é uma filosofia africana que eu gosto sempre de mencionar, ser Ubuntu, nós por nós, construir a sociedade que a gente quer, garantindo que outras pessoas também vão estar bem, da forma como a gente gostaria de estar. Então, que todos possamos sair daqui cada vez mais comprometidos, não só com o nosso desenvolvimento individual, mas com o nosso coletivo. Tá? E agradeço a oportunidade. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que ficaram até agora sem almoçar. Isso só demonstra a importância e a pertinência da temática. Faz aqui um agradecimento enorme para a Luciana, para a Deca, para a Rosana, e muito obrigado para vocês também. Valeu, tchau, tchau.